Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal As Cartas Mágicas. Hoje eu trouxe alguns oráculos pra gente fazer o unboxing. Tanto de tarô quanto, tô segurando aqui um Lenormand. Esse daqui eu não contive a curiosidade, já queria há bastante tempo. Então eu acabei abrindo antes, mas trouxe para mostrar também. É o Gilded Reverie Lenormand Expanded Edition. Ele vem com algumas cartas extras que você pode utilizar também nas suas tiragens, né? E aí ele vem nessa caixinha, que também tem a lateral imantada, bem bonitinha. Aí tem um livrinho, né? Um livretinho, que fala um pouquinho das cartas, bem bonitinho. Mas é bem resumido, né? E também, aqui são algumas das cartas. Eu estava muito ansiosa para ter esse deck em mãos, porque eu via sempre as imagens e achava lindo, né? E realmente fiquei muito satisfeita, porque as imagens são belíssimas, né? Uma coisa meio de mundo dos sonhos, enfim. Traz várias referências também nos desenhos. As cartas agarram um pouquinho, então acredito que com o uso, né, você embaralhando direitinho, então tem gente que usa talco, enfim, para ajudar, né, as cartas deslizarem, mas não é problema, né? Achei muito bonito, a lateral é dourada, tá vendo? Um trabalho muito bonito. É um trabalho do Ciro Marchetti, que é um cara que faz algumas ilustrações e tem uns trabalhos belíssimos e que dá vontade de você comprar tudo relacionado, né? Então, tem alguns outros oráculos, decks que veio nessa leva aí dessa paixão por esse trabalho, enfim, e por essas imagens e a forma como ele retrata as figuras nos decks que ele desenvolve. Aí esse foi o Gilded Reverie. Um outro deck que também já queria um tempinho, e ele é um deck de tarô, né? E ele é geralmente se usa no trabalho, né, mais de sombras, enfim, dessas coisas que precisam ser trabalhadas, enfim, de personalidade, enfim, que te dá esse auxílio, que é o Deviant Moon, né, do Patrick Valença. Então, abrindo agora em primeira mão para vocês. Vem nessa caixinha. E aí ele vem com um livretinho falando né, bem resumidamente das cartas. Fala aqui um pouquinho sobre a criação desse deck. Depois vou ler com calma. Tem um espaço para você fazer anotações, enfim. Tem uns spreads aqui, que são os modelos de tiragem. Esse aqui é o verso da carta, né? Tudo relacionado à lua, enfim. E a lua se relaciona com o oculto, né? Partinha extra aqui falando, vendendo. E uma outra aqui falando sobre o Patrick. E aqui as cartinhas. Tem uma boa qualidade, não são totalmente rígidas, mas são bem bacanas, é uma qualidade boa. Não agarra, tá? Vou mostrar algumas cartas para vocês. Esse é o louco, o mago, o hierofante, que é o papa, os enamorados, o mundo, sete de espadas, enfim. Isso aí mais pra frente a gente pode ver com mais calma essas cartas. Algumas chamam muita atenção, 9 de copas,
Aí, galera, o outro vídeo acabou cortando, não sei o que aconteceu, mas enfim, tava falando aqui do Line Strider Tarot, que é um tarô que eu já queria há um tempo, bastante tempo, tinha visto um vídeo dele e fiquei encantada. E aí, chegou a minha vez. Eu abri aqui, pensei que estivesse gravando, mas voltando, vem um livro, não é um livreto, é um livro mesmo. Tem as figuras, né, das cartas coloridas. Excelente qualidade o livro. E eu acho interessante porque ele dá realmente a visão do que, né, o autor, né, quis passar quando ele desenvolveu essa imagética, enfim, do que ele estava querendo ressaltar. É claro que quando você já lê tarô, você já tem as referências, né, do que aquelas cartas significam, mas um livro como esse, né, quando você tem o desenvolvimento de um trabalho assim, geralmente você te agrega muito você ter um livro completo e que te dá realmente a visão do que aquele autor quis transparecer, né, nesse trabalho. Então, eu fiquei satisfeitíssima, né? O livro é bem bacana, muito bonito, as imagens são coloridas, enfim. E o deck em si. Esperava talvez um pouquinho mais da qualidade em si da carta, elas são meio fininhas e fáceis de dobrar, né? Se você não tomar cuidado na hora de embaralhar, enfim. Tem esse verso, parece um tie-dye, alguma coisa manchada, enfim. Mas as imagens em si são muito bonitas, muito mesmo. Tem uma coisa meio de conto de fadas, um mundo meio encantado, misturando com os animais, enfim. Tem as referências de signo. É um deck muito bonito mesmo. Então, voltando, galera, mais uma vez eu tive que interromper aqui o vídeo. Então, eu tava falando do Line Strider. Mais pra frente, a gente pode separar os vídeos e aí mostrar o deck completo, carta por carta, enfim, para que vocês tenham uma ideia do trabalho belíssimo desses decks que eu comprei, né, agora. E aí eu tenho mais alguns pra gente ver. O outro deck é de um oráculo que eu já queria há um tempinho, e aí dessa vez eu consegui, foi o Keeper, que é um oráculo alemão. Essa versão aqui também tem as ilustrações do Ciro Marchetti. Então, como eu disse, que é um ilustrador que tem um trabalho muito bacana, que eu gosto bastante. E aí, dessa vez, eu consegui adquirir esse oráculo. Tá, abrir aqui. Difícil um pouquinho para mostrar para vocês como é. Aqui, caixinha. Acredito que também é imantada, que nem a do Gilded. Vem também um livrinho, um livreto, né? Falando um pouquinho de cada carta, né? Geralmente fala da concepção artística, enfim. Ele retrata bem essa era vitoriana. É um oráculo bem antigo, né? E uma coisa que eu achei interessante é que eu vi aqui atrás, olha, que você pode combinar as cartas, inclusive, com as cartas do Gilded. Fazer, talvez, leituras combinadas, enfim. Então, eu achei isso bem interessante. E aí, mais pra frente, também posso dar uma olhada. Então, vem o livreto,
vem as cartinhas, é muito parecido, né, com o Gilded, né, com o Lenormand. Só que o Lenormand, ele tem as bordas douradas. Esse aqui, a gente já tá vendo que tem as bordinhas prateadas. Não ter unha é uma complicação nesses momentos para conseguir abrir aqui. Eita ferro. Vamos ver. Seguir. Esse aqui é o verso das cartas, né? Então, muito bonito, como parece uma máscara de um pierrot, alguma coisa assim, né? Muito bonito. A lateral, como eu falei, dourada, né? E as cartas, né? Agarra um pouquinho, como eu falei, igual ali do Gilded, né? O mesmo fabricante, enfim. Então, tem essa característica, mas com o uso, com o tempo, você vai separando, enfim. Tem uma qualidade boa, né? Eu achei, por enquanto, até agora, a qualidade do Deviant Moon é a mais que deixou a desejar, né? Enfim, algumas cartas para vocês verem. Muito bacana, tá? Como eu falei, mais pra frente a gente pode olhar com mais calma esses oráculos. Quando você começa a entrar aí nesse mundo aí de oráculo, geralmente você fica meio fascinado e você quer conhecer vários, você quer ter vários, enfim, porque você acaba fazendo leituras mais ricas. Então, tá complicado gravar vídeo, gente. Toda hora corta, mas enfim. O que eu tava falando sobre você conhecer vários oráculos, enfim, é porque você te possibilita você realmente fazer leituras mais interessantes, com maiores níveis de detalhe, enfim. O oraculista, ele vai geralmente perceber qual o melhor oráculo que vai poder auxiliar naquela questão, né? Enfim, de abertura, porque você sabe que alguns oráculos respondem de maneira mais direta, outros não, de maneira, às vezes, pegam o cerne mais psicológico da situação, enfim. Então, é interessante, né, desse ponto de vista, de você conhecer vários oráculos, porque eu acredito que isso agregue, né, nas leituras. E não só pela questão de consumo, que às vezes as pessoas podem até imaginar, para que eu vou ter mais de um deck? Por que eu vou ter mais disso ou daquilo? Enfim, eu acredito que isso ajude, e é claro, são decks muito bonitos, e eu acho que você também acaba criando uma questão, às vezes, de coleção, enfim. Tem decks que você vai se apegar mais, outros que você vai querer utilizar apenas para você, enfim. E é uma questão bem particular e pessoal. Mas eu acho interessante você conhecer vários oráculos e vários decks de tarô, enfim. Porque eles revelam insights distintos, tá? Então, isso aqui é só uma complementação que eu estava falando aqui com relação ao Keeper. Um outro deck que eu consegui adquirir nessa viagem, eu não estava preparada para comprá-lo, eu deixei meio aberto algumas coisas que eu gostaria, mas eu fui numa loja, uma loja muito bacana, que aqui no Rio eu não vi nenhuma igual, com uma infinidade de decks, e aí eu vi esse deck lá, que é o Paulina Tarot, e fiquei encantada e falei assim, esse aqui eu quero levar para casa. Que também remete uma coisa meio
contos de fada, meio élfica. Tem umas imagens muito bonitas. Aí, antes de comprar, eu tava na loja, né? E aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google, né? Pra ver se é isso tudo mesmo. Eu vi umas imagens, eu falei assim, vou querer. Não comprei na loja, acabei encomendando na Amazon, que era mais barato, mas assim, a loja é incrível. Então, esse aqui é o Paulina. Então vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Vem numa caixinha normal, né? Não é imantada, não é nada. E aí a gente já pode ver que vem um livreto. Ai, vamos... Que dificuldade, gente. Complicado. Seguir. Vamos lá. Então vem um livreto, tá? Com algumas explicações bem resumido. São pequenos textinhos mesmo, tá? Explica aqui um pouquinho, tem uma introdução de como ela criou o deck, tá? Aqui a cartinha de abertura sobre a Paulina Cassidy, que foi quem desenvolveu esse tarô. Você vê o verso da carta, muito bonito, né? Parece que é uma árvore renascendo ou espelhando, enfim. E essas são as cartas. Eu achei a coisa mais linda quando eu vi. Bem colorido, sabe? Nossa. Olha a carta do mago. Coisa linda. Muito bonita. Esse papelão, um papelão mais durinho também. Nossa, muito bonito. Vamos ver aqui os arcanos menores. Opa. A rainha de copas, um rei. Parecem seres meio elementais, seres da floresta. Enfim, é um deck muito bonito. E mais uma vez, aquilo que eu falei. Depois a gente pode olhar, se vocês quiserem, essas cartinhas uma a uma. Eu faço um vídeo mostrando essas cartinhas. Mas eu fiquei bem satisfeita. Achei bem bonito mesmo. Um trabalho bem bonito. Depois eu coloco direitinho. O próximo deck que eu vou trazer pra vocês é esse daqui. Ele é o The Book of Shadows Tarot, da Lois Carabel. Eu vi na loja também, e na hora de pedir eu acabei me confundindo lá na Amazon. E não veio o kit. O que eu queria era o kit que eu tinha visto. Porque esse aqui é o volume 1, que é, né, The Book of Shadows Tarot, As Above, So Below. Então, nesse volume 1, ele trata, que é As Above, So Below, tanto na Terra quanto no céu, mais ou menos, né, uma tradução livre. Seria isso, né, tudo que está acima e embaixo, tanto acima quanto abaixo, enfim. E essa parte aqui é a parte do céu, a parte de cima, entendeu? E no kit viria as duas, né? Mas aí, mais pra frente, quem sabe, eu não adquiro a outra, o complemento, né? Então, esse aqui é o volume 1, essas cartas, né? Esse aqui é a parte, tá vendo? Olha, como no céu, né?
é interessante depois realmente procurar o volume 2, né? Que vai tratar da terra, né? Do que está abaixo. Eu achei bem interessante essa temática, né? Então é que já existem alguns tarôs no mercado mostrando antes e depois, enfim. Esse aqui tem uma temática, uma abordagem mais ou menos parecida. Também vem, não sei nem se a gente pode chamar de livreto, né? Mas, enfim, você tem um livretinho, bem pouquinha coisa explicada, tá? Aí vem inglês, italiano, espanhol, francês e alemão. Bem, então você imagina, né? Tem explicações pequenininhas em várias línguas, então realmente são pouquinhas informações que você pode tirar daqui, mas enfim, deve ter bastante material aí na internet. Enfim, é uma coisa que ajuda também a trabalhar a sombra, né? Enfim, então, isso aqui tá mostrando volume 2, talvez a cartinha, né? Como é que são mais ou menos as cartas. Muito bonito, esse aqui é o verso. É uma qualidade meio Deviant Moon, como eu falei, né? Não é uma carta tão durinha quanto a dos outros, mas também desliza fácil, não vem grudadinho que nem veio o Gilded Reverie, né? O Lenormand Gilded, nem o Keeper, enfim. Aí você tem essas cartinhas, tá? Não são os nomes que a gente está acostumado no tarô, né? Então, você tem né? O ar. As imagens são bem diferentes. Vou mostrar daqui. Então, The Summerlands, The Elements, sabedoria, deusa, né? As deusas, Deus, livro das sombras, enfim. São outros referenciais aí de imagem e de simbolismo. Bem bacana. E mais pra frente a gente também pode conversar um pouquinho sobre esse tarô que foge um pouquinho também à regra do que a gente costuma conhecer e conversar sobre, tá? Um outro oráculo, um outro tarô que veio nessa leva, mais um trabalho do Ciro Marchetti, que é o Legacy. É o tarô Legacy of the Divine Tarot, né? O Ciro, como eu já falei, ele trabalha bem com essas imagens meio sonho, meio é meio steampunk, talvez, sabe? Se a gente pode dizer assim, entendeu? Ele até fala aqui que é como se fosse um mundo depois de uma colisão cataclísmica, né? Enfim. Então é como se fosse um mundo aí de sonhos depois disso, né? Deixa eu pedir uma ajuda aqui para abrir. Enfim, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse deck. Se eu pudesse, eu tinha todo o trabalho do Ciro, porque eu fico realmente encantada com as ilustrações.
caixinha também, imantada. Olha que lindo, gente. Olha que bacana. É um livro mesmo, tá? É lógico que ninguém aprende a ler tarô, né? A interpretar tarô num livro, num livreto assim, né? Mas já é um start, já é de grande ajuda. E como eu falei, ajuda você captar o que aquele autor quis imprimir ali naquelas imagens, mesmo que a gente já saiba mais ou menos, né, o que cada carta fala sobre o que, né, assim, o que aquilo se relaciona. Trabalho muito bonito, tá? Capinha, um livro grandinho. São aqui, ó, 295 páginas, tem bibliografia, tem alguns spreads, enfim. É bem bonito, um trabalho muito bem feito, um trabalho muito rico. E as cartinhas, tá vendo? Parece umas engrenagens mesmo, uma coisa meio steampunk, que mistura geralmente a época vitoriana com uma coisa mais tecnológica, mais cyber, né? Então, ele acaba misturando isso, né, nas imagens. Só de você já ver que desliza diferente, tá? Não é assim, ah, meu Deus, é a qualidade da carta, não. Mas é um tarô muito bonito. Louco, mago. Esse aqui é o verso, né? Sacerdotisa. Muito bacana. Muda o nome aqui de, né, do Hierofante do Papa para a Fé. Os namorados, o carro. Enfim, mais pra frente a gente pode também olhar com calma. Vou mostrar uns arcanos menores aqui. Rei de paus. As de copas. Olha que bonita essa carta. Muito bonita. 5 de copas. Rei de copas. As de espadas. É um trabalho muito bonito. Olha esse 8 de espadas aqui. Muito bonito. Então, mais um trabalho do Ciro que eu fico feliz de ter em mãos. Depois, com calma, a gente conversa mais, se vocês quiserem, tiverem interesse, individualmente aí com os decks que eu tô mostrando hoje. O outro oráculo que eu adquiri nessa viagem foi também uma Sibila, que é um oráculo bem antigo, né? Era utilizado aí pelas ciganas, muito, né? Assim, bem antigo mesmo. E essa aqui, existem alguns tipos de Sibila. Essa aqui é a Sibila indovina. Vou dar uma olhadinha nela. Vem numa embalagem bem pequenininha. Bem simples. E vem aqui, vem com um livreto, né, um folheto pequenininho, né, falando um pouquinho sobre o oráculo, né, vem escrito em inglês, italiano, espanhol, francês e alemão. Então, como eu mostrei foi no The Book of Shadows, né, no As Above, é bem pequenininho mesmo, tipo de informação bem sintética, mesmo falando sobre o oráculo, mas ele nem explica cada carta, nem nada, aí você tem que procurar o material, tá? E aí você tem essas cartinhas aqui. Ele é menorzinho que um tarô, né? Ele parece mais um
um Lenormand, né? Mais ou menos o tamanho do Lenormand, que geralmente são menores mesmo, né? Que os decks de tarô. Ai, difícil abrir. Aqui. Tem. Aqui. A sibila. É como se fosse um papelãozinho mais durinho, tá? São umas imagens muito bonitinhas, sabe? Você vê um trabalho bonito, tá? Uma coloração, né? Como se fosse de um trabalho bem antigo mesmo. E aí, esse aqui é o verso, verdinho, tá? E esse oráculo tão bonito aqui que a gente tem em mãos. Muito bonito. E aí, como eu falei, depois a gente pode olhar com calma. Bem bonito. E por último, que eu tenho, que eu também fiz questão de trazer nessa oportunidade que eu tive, foi um outro trabalho do Ciro Marchetti, que é o Oráculo das Visões, Oracle of Visions, né? Que é um oráculo também que bem bonito, inspirado aí nesse universo que ele explora, tá? Tentando não machucar a embalagem. Dá uma olhadinha. Ele fala que ele mistura o mundo de sonhos, o carnaval, essa era vitoriana. E aí, vem aqui nessa caixinha. Olha que lindo. Que lindo. Vem um livreto. As imagens não são coloridas, tá? Mas explica cada cartinha. É um oráculo, não é tarô, não é Lenormand, é um oráculo diferente e novo. E essas são as cartas. Que lindo! O verso parece um pouquinho com, eu acho que o Legacy, né? Tarô Legacy. Eu acho que é, se não me engano. Agora me falha a memória. Acho que não. Acho que parece com o verso do Keeper. Enfim, vamos abrir aqui. Não tem as bordinhas douradas, mas tudo bem, é só um detalhe mesmo. E as cartas são maiores do que cartas de tarô, inclusive. Mas voltando aqui, ele é maior do que o tarô, né? Do que o formato normal de tarô. Mas o que eu acho legal desse formato aqui, nesse tipo de trabalho, é porque você consegue ter mais detalhes nessas imagens tão belíssimas, tão bacanas que ele consegue retratar. Então, é um trabalho artístico mesmo, muito bonito. Ele, assim, vive nesse universo, né, desses outros decks, desses outros oráculos que a gente viu agora aqui dele, né, que foram concebidos com imagens do Ciro, né, muito bonito mesmo. Olha essa imagem aqui, olha que bacana. São 52 cartas, né? E como eu falei, mas pra que essa quantidade toda de oráculo? Vai trabalhar com isso tudo? Enfim, eu acho que cada oráculo fala de uma coisa, às vezes te dá um conselho, às vezes te alerta para uma situação, depende de como você vai utilizar isso, né? E ainda que fosse por um prazer de colecionar, eu acho que já estaria justificado, porque realmente são imagens muito bonitas, né? Mas a minha intenção realmente é conhecer os oráculos e usá-los como ferramenta mesmo.
né, de autoconhecimento, de ajuda, enfim, eu acho que vale a pena, né? E aos pouquinhos a gente vai conversando mais a respeito e aprendendo e dividindo tudo isso, né? Então, esse aqui é um pouquinho dos meus presentes que eu pude me agraciar dessa vez. Então, voltando aqui, temos o Oracle of Visions. Vou trazer aqui de novo o Legacy, o Line Strider, a Sibila, que eu ainda não botei aqui na caixinha, mas aqui. O volume 1 do The Book of Shadows Tarot é a parte Eyes Above, né? O Paulina Tarot, o Deviant Moon, Deviant Moon, Deviant, o Keeper e o Gilded Reverie Expanded Edition, também do Ciro Marchetti. Então, esses são as minhas belezinhas. Eu espero que vocês tenham gostado e simbora! Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like, não esqueçam de deixar o like, de seguir nas redes sociais, de falar o que vocês acharam, alguma curiosidade, se vocês já utilizam, enfim, é sempre bacana manter um bate-papo com vocês aberto, tá bom? Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!